Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. E hoje a palestra, que não vai ser dada pela Bianca, que ela é palestrante médium do CELD, é Desafios de Ser Espírita na Era Digital. Quais são os desafios que nós enfrentamos e qual deve ser a nossa postura perante esses desafios? Bianca, muito obrigado pela oportunidade de escutarmos a você. Boa noite a todos. Queridos irmãos de Ideal Espírita, é sempre com muita gratidão que nós iniciamos a nossa fala agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade, que certamente nos traz a oportunidade de contribuirmos, apesar de sermos os alunos que somos, trazendo aqui mais uma chance de reflexão em torno da nossa evolução. A doutrina espírita, como um grande farol da humanidade, traz para a gente a oportunidade de percebermos o nosso crescimento de uma maneira integral. Somos seres intelectuais, somos seres morais, mas, acima de tudo, somos seres espirituais, espíritos encarnados numa nova jornada, com o objetivo único de alcançarmos esse amor que já está dentro de nós, com o objetivo de nos vencermos, de nos conhecermos e aprendermos a reforçar a nossa individualidade espiritual. A nossa individualidade, ela, sem dúvida, é o alvo principal no mundo em que nós estamos vivendo hoje, considerando a era digital. Por que eu estou falando isso? Será que a tecnologia, ela representa um perigo? Será que a tecnologia foi uma descoberta infeliz? Por que eu digo isso? A nossa individualidade, sem dúvida, é o alvo para que a gente consiga evoluir. Eu tenho que olhar para mim, eu tenho que me perceber como espírito para que eu possa crescer. Da mesma forma, a era digital tem como alvo a nossa individualidade. Só que construindo uma falsa individualidade onde todos nós deveríamos ser uniformes. O que significa isso? O mau uso hoje da tecnologia tem dado para a gente uma sensação de que todos nós funcionamos em série, como robôs que ainda dormem diante da própria consciência. Será que o problema foi a tecnologia ou será que ela hoje atende a necessidades que não são apenas necessidades de facilitação de locomoção, facilitação de comunicação, mas sim atendem a necessidades distorcidas de distração, fuga da realidade, abafar os problemas e, muitas vezes, espalhar notícias que não deveríamos. Quais são os desafios hoje para que a gente, como espírito encarnado, esteja nessa era? Será que quando a gente percebe a evolução da tecnologia, como o nosso irmão falou, desde a invenção da roda até a Revolução Industrial, até hoje a nossa possibilidade de falar com o outro tão rápido, de uma maneira tão veloz, será que tudo isso foi construído ou foi descoberto para que a gente se perdesse? Com certeza não. O progresso material, ele atende às necessidades e desígnios de Deus. Porém, os desafios que nós encontramos hoje com essa era digital, com esse mundo contemporâneo, é que dentro dessa vivência em rede, nós estamos perdendo a nossa individualidade. E quando a gente não atenta para isso, nós somos levados a comportamentos de massa, a comportamentos de rebanho, onde nós nos distraímos da nossa condição espiritual. O uso dos aparelhos telefônicos,
ele traz para a gente a tentação do perder o tempo. Nós ficamos envolvidos com a nossa dopamina lá nos píncaros e a gente começa a se distrair. E tudo é motivo para que a gente fuja. Por quê? Existe um sociólogo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, que ele escreveu um livro muito interessante, que é A Sociedade do Cansaço. Nesse livro, é um livro de cunho acadêmico, ele traz para a gente que hoje, na era digital, considerando a evolução do homem desde da Idade Moderna até a atualidade, antes nós tínhamos uma identidade na Idade Moderna diferente hoje dessa identidade do homem digital. E esse homem digital, ele passou a ser, segundo Byung-Chul Han, apenas um consumidor. Ele perdeu o seu caráter cidadão. A cidadania, que era algo que existia dentro do contexto, digamos assim, da Idade Moderna, um pouco antes, hoje essa cidadania está ameaçada. E quando a gente fala de cidadania, a gente está falando de compartilhar espaço comum. O que isso tem a ver com doutrina espírita? Princípio da doutrina espírita, lei de sociedade, nós temos que compartilhar um espaço comum. Nós temos que aprender a viver em sociedade. A era digital está ameaçando a nossa capacidade de viver em sociedade. Por quê? Porque a gente entra no individualismo, no egoísmo. Então, ele diz lá que somos como fantasmas anônimos na era digital, através de quê? De uma identidade falsa, porque os aparelhos da tecnologia nos permitem disfarçar a nossa identidade. A gente consegue montar, né, um perfil fake, não é assim? Só que, mais do que montar um perfil fake, o grande risco é que tipo de subjetividade nós estamos construindo nessa tecnologia de massa, onde nós esquecemos que somos espíritos. Porque existe um apelo que não é só neurobioquímico, existe um apelo emocional. As redes sociais são altamente sedutoras. Existe uma coisa que hoje é motivo de ansiedade, que se chama notificação. Quem é que escuta uma notificação e fica tranquilo? Aquele barulhinho, parece que é assim um som, né? Um chamamento. Quem será que mandou mensagem para mim? E se foi meu filho? E se aconteceu alguma coisa? Apenas, às vezes, é só algo banal. Mas nós já estamos sendo treinados, do ponto de vista biológico, cerebral, a se condicionar, a condicionar o nosso humor a esse celular. Quem nunca passou pela síndrome dos 10 minutos, do pânico, quando você chega no local e esqueceu o celular em casa? Meu Deus, esqueci meu celular, minha vida toda está lá. Erradamente, né? Porque se a vida toda está lá, aonde será que nós estamos? Então, primeira ameaça, primeiro desafio, como firmar uma identidade espiritual num mundo tão apelativo para que a gente esqueça quem a gente é? Para que a gente foque na fofoca, para que a gente foque em tudo que está acontecendo no mundo, e o mais desafiador é tudo ao mesmo tempo agora. Então, não dá tempo do cérebro decodificar a informação. Segundo desafio, estamos trocando conhecimento por informação. Isso fere um princípio doutrinário, que é autoconhecimento. Conhecimento das leis de Deus. Nós precisamos, como diz Kardec no Livro dos Médiuns, estou consultando o HD mediúnico. Livro dos Médiuns, Kardec diz para a gente lá, temos que nos recolher para o quê? Absorver a mensagem. Segundo aspecto, terceiro aspecto, melhor dizendo, estamos tendo um problema de foco. A rede social, ela é organizada, a tecnologia é organizada de tal forma para que a quantidade de informação que chega ao nosso cérebro, que não dá tempo, então a gente sempre fica com uma sensação de dívida, não é assim? Não respondi o e-mail, não respondi a mensagem do fulano, entraram 500 mensagens, eu não consegui responder. Esse sentimento de urgência e de dívida
compromete o aspecto do foco, porque hoje o que tem de adulto com TDA e às vezes TDAH não está no gibi. Algo que há algum tempo atrás acometia as crianças e hoje tanto adulto, eu sei que tem alguém que já deve ter se encaixado, né? Eu não vou nem falar as características, porque a gente começa a fazer diagnóstico, aí sai daqui mal a beça, né? Então, assim, vamos pensar, a gente se distrai, porque basta entrar um outro estímulo, a gente já quer absorver. E por que isso acontece? Porque sem foco eu não evoluo. Como diz Kardec, o princípio da evolução lá no livro dos médiuns é o recolhimento, o médium tem que se recolher. Como é que eu me recolho com aquele estímulo diário, ininterrupto, estimulando meu cérebro a ficar extremamente acelerado? E outra coisa importante, nesse processo de aceleração, eu não consigo memorizar. Para que eu memorize, eu tenho que estar calma, eu tenho que estar focada. Se eu estou o tempo todo pilhada na minha adrenalina, eu estou o tempo todo em luta e fuga. Meu sistema nervoso simpático não para, porque eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer, é sempre a sensação de urgência. E essa distração é extremamente perigosa, porque na medida em que a gente vai se acostumando a ficar ansioso, a ansiedade passa a ser um padrão normal. Será que a ansiedade é uma coisa ruim? Que é um aspecto também que desafia hoje nos desafia na era digital. Vamos observar. Quando nós começamos a conviver com a natureza, nós tínhamos uma série de desafios com os animais. Vamos pegar o homem lá de Neandertal, vamos pegar lá o tempo das cavernas. Nós tínhamos que o quê? Buscar alimento, não é isso? Nós tínhamos que lutar pela sobrevivência. A ansiedade, ela era o quê? Um fator de sobrevivência, ela era fundamental, porque se nós não fizéssemos nada, nós morreríamos. Com a evolução do nosso cérebro, e a gente sabe, segundo a neurociência, que há um boom nessa evolução, principalmente quando a gente sai de uma postura onde nós éramos crudívoros e passamos a cozinhar os alimentos. O cozimento dos alimentos, é comprovado cientificamente, favoreceu um aumento dos nossos neurônios. E, obviamente, o nosso cérebro foi ficando cada vez mais capacitado. Isso fez com que a gente armazenasse mais energia e não precisássemos comer o tempo todo. Entretanto, dentro dessa perspectiva evolutiva, a gente também começou a ficar mais ansioso, principalmente a partir da Revolução Agrícola. E por quê? Na Revolução Agrícola, nós começamos a plantar. Nós começamos a territorializar o nosso espaço. Saímos de uma perspectiva nômade, passamos a ter uma perspectiva mais territorialista. E aí começa assim, será que você vai invadir o meu espaço? Ali começa a ansiedade. Porque a gente começa a olhar o outro não mais como uma tribo, mas como um rival. Você pode ameaçar o meu território. E isso evolutivamente trouxe um custo. Digo a vocês, quem é que não é ansioso? Não levanta a mão, que fica feio. Eu conheço uma pessoa que fala assim, ansiedade é meu segundo nome, né? Mas isso é provocado pelas redes sociais, porque na medida em que eu estou absorvendo toneladas de informação e eu não consigo dar conta dessa memorização, o que vai acontecer? Eu vou ficando mais o quê? Mais ansiosa. E se eu perdi alguma coisa importante? Olha que sentimento perigoso. E eu fico sempre com essa ideia de que eu preciso dar conta de algo mais. Existe um livro muito interessante que eu trouxe para a gente refletir, que vale a pena para a gente pensar a nossa relação hoje com a pressa. Nós estamos vivendo uma doença da pressa, não estamos? Há uma aceleração, porque é tudo fast food, tudo tem que ser rápido. A gente não tem paciência para esperar no trânsito, isso tudo tem a ver com tecnologia. A gente não tem paciência para esperar, né, o aplicativo do Uber, que a gente chamou, e aí ele vai, desiste, e vem outro. Todas as nossas relações em rede são relações de rapidez. Há um processo de fagocitar a nossa consciência para que a gente não pense. Para que a gente possa raciocinar, a informação tem que passar aqui, né? Pelo frontal. Aqui é a nossa área decisória.
É aqui que o cérebro toma toma as decisões, que eu faço as escolhas. Se eu estou o tempo todo na ansiedade, isso passa o quê? Rápido. Eu não consigo raciocinar. Eu estou sempre no sentimento de urgência. Então, existe um livro que eu trouxe para a nossa reflexão, para a gente pensar por que a gente corre tanto. Será que esse não é um desafio também da era digital? Por que eu tenho que responder a todas as mensagens do celular na hora que elas chegam? Eu não posso esperar? Nem tudo é urgente. Só que numa sociedade como a nossa, que é produtora de cansaço, porque não dá cansaço, gente? A gente fica com uma tonelada de dívidas para poder cumprir. E esse livro diz uma coisa, é um livro que fala sobre experiências de pessoas que estão prestes a morrer. E eu fiquei analisando esses depoimentos e pensando o quanto isso é útil para a gente pensar a nossa relação com essa tecnologia que nos apressa. O nome do livro é Antes de Partir. 5 arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Ele foi escrito por uma enfermeira australiana, se não me engano, que trabalhava com pacientes terminais com cuidados paliativos. Então, eram pessoas que já estavam desenganadas. E ela percebeu, ao conversar com esses pacientes, que 5 coisas apareciam com muita frequência, independentemente da idade, independentemente da condição social, que eram arrependimentos quando elas pensavam que tinham a certeza de que iam morrer. Não sei quando Dona Morte vai chegar, também não estou vendo nada, né? Mas se a gente parar para pensar, eu tenho meio ano, 6 meses para viver, 5 dias para viver, 1 mês para viver, será que isso mudaria a nossa relação com as coisas? Mudaria, né? E aí, ela entrevistando esses pacientes, o que ela descobriu? Primeiro arrependimento. Eu gostaria de ter vivido uma vida mais de acordo com a minha vontade, não uma vida que as pessoas esperavam de mim. O que isso tem a ver com tecnologia? Tudo. Porque na tecnologia existe uma coisa que é o show do eu. Quem é que posta alguma coisa de fracasso? A gente só posta que a gente está muito bem. E aí tem um caso interessante, um parêntese, eu já contei isso aqui, mas acho que eu vou contar de novo, de uma moça que ela viajou para a Europa com o namorado, mas ela resolveu não postar. Isso deu uma confusão, tá? Porque numa conversa ela comentou com os amigos, olha, porque quando eu fui para a Europa, eu fui com meu namorado, uma amiga virou-se e falou assim, você foi para Paris? Quando? Ah, já tem um tempo. Mas você nem postou? Você não falou nada. Olha o outro aspecto perigoso da rede social. Eu tenho que ser alguém, vamos pegar lá o arrependimento, o primeiro arrependimento antes de morrer. Eu me arrependo de ter tido uma vida muito mais para os outros do que de acordo com o que fazia sentido para mim. É aquela velha frase, o que as pessoas vão pensar se eu não postar ou se eu postar? O que essa satisfação, como se o fato de viajar para Paris só tivesse acontecido se ela postasse. Já que ela não postou, não foi para Paris, né? Olha como é que isso é sério. E a gente simplesmente naturaliza. A primeira coisa que a gente faz, deixa eu filmar isso aqui, não é assim? A gente vai assistir uma peça de teatro, a gente fica lá escondido com o celular filmando, não curte a peça. Porque eu estou tão preocupada em enquadrar todo mundo naquele quadradinho que eu perdi o ato tal, e ainda estou errado porque eu estou filmando sem poder filmar. Ainda tem a transgressão de não filmar. O espetáculo começa, o companheiro fala assim, é proibido fotografar. O que a gente faz? Pá, fotografa clandestinamente. Então, vamos lá. Na rede social, nós somos o quê? Homens aparência, como diz Joana de Ângeles, lá no Homem Integral, em detrimento dos homens essência. Porque aquilo ali é uma montagem. Hoje tem tudo para montar, né, gente? Monta tudo, disfarça tudo. E o mais interessante é que a gente disfarça tudo negligenciando a nossa própria beleza, a nossa própria identidade, desvalorizando o que Deus deu para a gente. A gente sempre diz que não está bom, porque aquilo que Deus deu não serve. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque hoje, na era digital, você tem que otimizar. Vamos melhorar um pouquinho? Aqui dá para fazer o melhor, aqui dá para ajustar. E esse ajuste é só externo. Internamente, eu estou perdendo horas
horas de evolução que eu podia estar lendo um livro, que eu podia estar me instrumentalizando. Então, voltando aos arrependimentos. Segundo arrependimento desses companheiros que estavam prestes a morrer. Eu gostaria de ter trabalhado menos. Olha que interessante. O que isso tem a ver com rede social? Na era do home office, o espaço do trabalho, principalmente a partir da pandemia, passou a ser o espaço privado. Existe um autor em psicologia que ele estuda os manicômios. É muito interessante esse estudo dele, né? O nome dele é Irving Goffman. E ele trouxe um livro acadêmico que se chama Manicômios, Prisões e Conventos. Nesse livro, ele diz o seguinte: a experiência da loucura do manicômio é a experiência onde acontecem 3 esferas da vida que deveriam acontecer em espaços diferentes, por isso que a gente enlouquece, que é o brincar, o dormir e o trabalhar. Ele diz que essas 3 esferas no manicômio acontecem no mesmo espaço territorial. E isso caracteriza mais um aprisionamento da loucura, porque a pessoa não tem o quê? Não ventila, né? Ela faz tudo no mesmo lugar. O que a gente viveu a partir da pandemia? O que o home office é? Brincar nem dava, né? Às vezes dava, mas a sensação de abatimento era tão grande que as pessoas só trabalhavam e dormiam, trabalhavam e dormiam. E aí entra uma coisa muito perigosa que afeta também a lei de conservação. Um dos princípios, né, que compõe a lei moral. A gente começa a trabalhar além do que a gente deveria. Porque aí não tem hora. É aquela reunião 6h30 que o teu chefe fala assim, 6h30 começa a reunião, o teu expediente acabou 5. 6h30 vai começar a reunião. E não tem hora para acabar. E você fica, não, vou adiantar mais um pouquinho. A invasão do trabalho na esfera doméstica fez com que a gente adoecesse, sim. E isso passou a ser o novo normal. Esse negócio é muito esquisito, gente. O novo normal, não é assim que a gente fala? É o novo normal. E a gente não consegue fazer uma coisa que Jesus nos ensinou. Vigiai e orai. A gente não vigia, a gente ultrapassa o limite físico. A gente ultrapassa o amor a si mesmo, porque a gente se desrespeita. A gente não consegue dizer não, porque quem diz não é antipático, não é assim? Quem diz não é porque é obsessor, não é assim? Quem diz não é porque é um déspota, não é assim? Mas aí, tem aquela reunião lá em casa, todo Natal. Eu não sei por que eu ia falar isso, ó, já mudaram HD mediúnico aqui, ó. Tem alguém com crise no Natal, gente, não sei. Então, vamos lá. Todo ano é reunião do Natal na tua casa. A desculpa é sempre o quê? Você tem terraço, não é assim? Você tem terraço. Você tem piscina. Não façam piscina na casa de vocês. Você tem um quintal enorme, compra uma casa sem quintal, não é assim? E a desculpa é sempre a mesma. Só que, geralmente, tem um que vira escravo, não é assim? Alguém já se identificou, tem certeza. Que faz tudo. E tem aquele pessoal que chega da boca livre. Cheguei com a presença, né? Cheguei com a minha iluminação, não é assim? Cheguei com o meu brilho. E todo ano você repete isso, desrespeitando a lei de conservação, porque isso é um desrespeito à lei de conservação. Você ficar escravizada ali, muito bem. E aí, quando chega nesse momento, você tem que dizer não. Olha, esse ano, eu estou lembrando de um caso clínico, por isso que eu estou falando esse exemplo. Que aí a pessoa fala assim, esse ano não vai ser lá em casa. Gente, teve pranto e ranger de dentes. Foi um tal de primo brigar com primo, irmão não falar mais com irmão, e a pessoa ser acusada de egoísta, né? E colocar a culpa na terapia, porque depois começou a fazer terapia, ficou egoísta, né? Enfim, o que aconteceu? A pessoa começou a recuperar a sua saúde. Quando a gente não diz não para o trabalho excessivo, para as amizades que são tóxicas, essa pessoa que você pensou aí, essa aí mesmo. Já pensaram em alguém, né? Quando a gente não consegue botar o limite, o outro vai. Sabe aquela pessoa que sai, que ela nunca paga no rateio? Ela sempre vai no bolso. Vocês conhecem gente assim? Lá em casa, lá não sei aonde. Não, vou sim, estou dentro. Quando chega na hora de pagar, cadê?
Não chega, não chega. Tem sempre uma desculpa, pois é. Mas aí eu não consigo dizer não porque eu vou ferir o outro. Vamos para Jesus? Quando Jesus foi tentado na passagem de César, o que Jesus falou? Ah, não, tudo bem. Vamos fazer por menos? Não. Porque Jesus tem algo que é extremamente inspirador. Aliás, tudo. Mas uma coisa é, Jesus tem autoestima. Jesus sabe amar a si mesmo. Ele não é prepotente. Ele não é egoísta. Ele sabe o que é dele e o que é do outro. Então, ele estabelece limite. Olha, César é César, Deus é Deus. A gente fica tentando agradar gregos, troianos, romanos, turcos e por aí vai, não é? Aí a gente sempre fica o quê? Na pior condição. Então, assim, trabalhar menos. A rede social, o desafio é que ela nos incita a trabalhar demais, porque é tudo muito fácil, né? É tudo online, não é assim? É tudo em rede. E aonde está o indivíduo? Onde está a gente diluído nessa teia social? Terceiro aspecto. Gostaria de ter tido coragem de expressar os meus sentimentos. Isso os pacientes lá do cuidado paliativo, falando para a enfermeira. Eu estou usando isso como base, para a gente não se perder. Vamos parar para pensar. Quantas vezes a gente deixou de falar para o outro que amava? Aí o papai morreu. E eu passei a vida inteira querendo dizer que o amava. E quando chegou naquele momento ali, que ele estava na despedida, eu também não consegui dizer que amava. Quantas pessoas a gente perde porque a gente tem o orgulho? Não, eu não vou expressar, eu não vou dizer que eu gosto dele, que eu gosto dela. E se ela falar que não gosta de mim, numa situação amorosa, por exemplo, e a gente vai adiando, a gente tem vergonha de fazer uma coisa boa. Olha que interessante. A gente não tem vergonha de pegar a rede social e espalhar uma notícia negativa? Espalhar o terror, né? Espalha o terror. Espalha o terror, literalmente. A gente não para e analisa. Essa notícia, como dizia Sócrates, essa mensagem é boa? É útil? É verdadeira? Se não for, então não espalha. Para ali. Mas a gente tem vergonha de falar para o outro que ama. Não fala que ama o filho. Uma vez eu ouvi assim, a gente não pode falar que ama os filhos, porque senão as crianças ficam sem vergonha. Eu falei, gente, que distorção é essa? Aí depois eu reclamo que o meu filho cresce e ele fica distante de mim. Sinto muito. A responsabilidade de construir afeto é dos pais. Os espíritos estão voltando, são crianças. As crianças nunca serão responsáveis por isso. Sinto muito. As crianças foram o quê? Nos confiadas para que a gente treinasse amor, para que a gente ensinasse. A exemplo de Jesus. Jesus ensinava como? Exemplo. Exemplo. E as crianças são verdadeiras. Vou contar uma de criança que eu contei lá no Leon Denis semana passada, vou contar aqui para vocês. As crianças falam exatamente o que elas sentem, né? Eu ganhei de um garotinho de 6 anos uma caixa de bombom na Páscoa. Tia, eu trouxe um presente para você. Ah, que bom. Aí fui, abri a caixa, comi um bombom, falei, você quer? Aí ele falou assim, não. Eu falei, por quê? Porque o meu pai comprou um melhor para mim. Ah, tá. Eu falei, gente, se o pai dele descobre o que ele falou para mim, na maior franqueza, da mesma forma que ele chega assim para mim, tia, você está tão bonita hoje, eu gosto muito de você. Ou seja, a criança, ele expressa o sentimento sem filtro. Não estou dizendo que a gente deve fazer isso que ele fez, não, porque aí também já é demais, né? Não sei, né? Dependendo da situação. Mas é aquela história, a gente finge. Sabe aquele presente? Todo mundo já passou por isso, duvido. Você ganha aquele presente que você não gostou. Ai, como é delicado isso, né? Eu lembrei de Chico, na história da sopa. Vocês lembram a história da sopa? Tem um bicho na sopa. Quem é que tem
condição de lidar com um mentor como Emmanuel. A gente quer, mas tem que ter o quê? Tem que saber lidar. Engole esse bicho, Chico. E faz o quê, gente, numa hora dessa? A gente fica ali, né? Ai, se tiver um mosquitinho, a gente já está com nojo, não é assim? Então, as crianças, elas sabem expressar os seus afetos. E ele falou isso para mim com tanta franqueza e com tanta ingenuidade, que em nenhum momento eu vi ali agressividade, de forma alguma. A criança vai muito bem até a gente estragar, né? A gente começa a estragar, do tipo, ó, não fala que eu estou aqui, não. Se alguém ligar, diz que eu não estou. E a criança atende o telefone, a minha mãe mandou falar que ela não está aqui. Porque fala no literal, a criança não tem, né? Tem uma também muito interessante. Você está atendendo a criança, essa foi ótima. E os pais falando, não, pois é, porque eu não bato nele, eu não grito. Aí o garotinho, mentira, tia, ela grita porque ela é estressada. Ai, entregou a mãe, né? Entregou a mãe, né? Então, a gente começa a perceber que expressar os sentimentos é o quê? É uma virtude, obviamente, que saber expressar. Você não precisa, né, ser indelicado com o outro. Mas, principalmente, os afetos negativos. Na era digital, a gente não consegue expressar sentimentos. Sabe por quê? Porque todo mundo é amigo, não é assim? Amigo. Hoje, as amizades genuínas que fazem parte da construção do afeto se transformaram em seguidores. E os seguidores é uma validação se você é ou não importante, não é assim? E só tem isso de seguidor? Coitada, né? Fraquinha, né, você? Não é assim? Porque virou o quê? Virou um espaço de narcisismo tóxico. Eu fico disputando para ver quem é que tem mais. Eu fico disputando. E aí eu estou perdendo tempo de evolução. Como é difícil ser espírita na era digital, né, gente? Porque a tentação é grande. A banalização, te amo, já reparou? Te amo, te amo, te amo, te amo. Que ama? Amor é algo tão profundo. A gente simplesmente fala te amo. Ou então amiga. Amiga é triste, né? Tudo é amiga. Amiga. Você vai comprar alguma coisa, amiga. Tudo é amiga, né? Então, a gente começa a banalizar o afeto. O afeto passou, mas é para ser assim, porque é para construir o rebanho. Só que o rebanho que Jesus quer construir é o rebanho inteligente e o rebanho sábio. É o rebanho do amor. O amor é um sentimento inteligente. Porque quem ama está sendo inteligente. Quem não revida está sendo inteligente. Sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada lei de causa e efeito. Então, é inteligente não revidar. Porque o bumerangue volta. E volta no lugar certinho, né, gente? Aí, uma vez, uma moça falou assim, o bumerangue está lá em casa, Bianca. Eu falei, está lá na sua casa, né? Vamos lá, o bumerangue está na gente mesmo. Porque quando algo de ruim nos acontece, a gente culpabiliza quem? A vida, Deus, o marido, a esposa, o filho, o trabalho, o chefe. Nunca fui eu, né? Porque aí tem uma coisa muito interessante também que as redes sociais fazem. Elas diluem o senso de responsabilidade. Quem é que mandou a mensagem? Eu não sei quem foi. Dependendo do anonimato, aquilo vai cair na rede. Quem começou aquela notícia negativa? E aí, se eu não assumo responsabilidade, eu estou ferindo o princípio da evolução. A cada um segundo, as suas obras. Esse é o princípio da responsabilidade dita pelo Cristo. Não tem como a gente burlar esse negócio. A cada um segundo suas obras, positivas e negativas. Mas a gente está sempre, né, delegando. Ah, não, sabe aquela história? Não estou lendo pensamento, não. Você deixa o copo assim, em cima da pia. Aí aquela pessoa, essa aí que vocês pensaram. Passa e derruba o copo. Quem mandou deixar o copo ali? Eu estou distraída e não vi o copo. Mas eu boto a culpa em quem botou o copo ali. Sabe depois que a cozinha está toda limpa e tem aquele ser humano que pega o copo, bebe água, fica aquele copo suando assim, ó, e não lava. Porque vai cair a mão, não é assim? Então, a gente tem que pensar. Por quê? Porque a era digital trouxe muita acomodação. É ótimo. Não estou dizendo que é ruim. Em nenhum momento eu estou demonizando as redes sociais.
A gente está fazendo uma análise crítica do uso consciente daquilo que Deus nos proporcionou como tecnologia e avanço. A acomodação. Acomodação. Preguiça. Né? Vamos para o quarto aspecto. Gostaria de ter mais tempo com os meus amigos. Os pacientes terminais falando dos arrependimentos que tiveram ao longo da vida, considerando que agora eles têm o tempo de validade ali já dito. Sabe aquelas pessoas... Aqui não tem ninguém assim, não. A gente não é assim, não. Aquelas pessoas que casam, aí perdem as amizades. Agora eu estou casada. Outro dia eu escutei isso. Eu falei, gente, então o que? Algemada, está prisioneira, está no cativeiro, está incomunicável. Não liga mais para os amigos. Mas na hora que separa, lembra de quem? É o amigo, né? Pois é. E aí a gente fica, não fala mais com os amigos. O meu marido não gosta que eu fale com as minhas amigas. Oi, terra chamando, né? Vamos lá. O que é isso? Porque a gente vai se aprisionando, vivendo só para os nossos. Jesus falou que o próximo era quem? Era só o meu marido? É só a esposa? É só o filho? Quem é o próximo, hein? É todo mundo. E aí eu vou desprezando aquelas amizades que vão morrendo, porque eu não tenho tempo. Qual é a palavra de ordem da rede social? Eu não tenho tempo, mas eu fico 3 horas no celular. Aí o adolescente chega para a gente e fala assim, olha só, adolescente é ótimo também. Ela está reclamando que eu fico no celular, mas ela fica também. Ela fica um tempão, eu fico, mãe, e ela está lá no celular. Né? Não me aborrece não, que agora eu estou no meu momento de paz. Interessante, né? E fica lá, fugindo, absorvendo lixo, muitas vezes. Porque o celular escolhe o que a gente vai ver, né? Assim, você entra num assunto, o algoritmo diz assim, ela gosta disso, começa a te mandar o quê? Te bombardeia com tudo. Aí, se você não está na vigilância e oração, você cai naquele negócio, você não escolhe. Princípio claro que fere o desafio de sermos, que nos fere nesse desafio de sermos espíritas nessa era digital. Alguém escolhe por nós. O outro fala por nós. Sempre há alguém externo que vai tirando a nossa autonomia. Então, é importante, o quinto aspecto, vamos pensar no quinto aspecto. Qual era o quinto arrependimento desses companheiros? Eu gostaria, esse eu acho lindo, eu gostaria de ter me dado mais oportunidade de ser feliz. Quantas vezes a gente se dá a oportunidade de ser feliz? Às vezes, nesse movimento de trabalho, atender, aí você está no momento off, aí você se sente culpado porque você está no momento off. Sabe aquela pessoa que vai viajar, mas ela fala de trabalho o tempo todo? Vocês conhecem alguém assim? Vai falando de trabalho o tempo... Olha só, agora a gente está se divertindo. Não, porque... Aí começa e fala. Porque hoje em dia a gente está vivendo um problema muito sério também de verborragia. A gente não se escuta. Vocês conhecem aquela pessoa que você vai contar um problema para ela e ela não ouviu nada, ela começa a contar o problema dela para você? Vocês conhecem gente assim? Lá em casa tem um, né? E aí você vai falando, a pessoa parece que não está te ouvindo. E aí ela começa a falar, não, mas o meu problema, ela não te ouviu. Você passou assim, invisível. Sabe o que é isso? Joana de Ângeles, eu trouxe o livro da Joana, mas ele está ali. Vida, Desafios e Soluções. Ela coloca uma reflexão muito interessante para a gente trabalhar nessa era digital. Ela diz que a humanidade está vivendo o que ela chama de consciência de sono. Isso é consciência de sono, eu não escuto o outro, porque eu estou tão focada nas coisas que eu tenho que dar conta. Isso é perigosíssimo, porque isso é o princípio básico para a gente evoluir. Eu tenho que olhar para o outro. Eu tenho que enxergar a pessoa que está na minha frente. Eu não posso atravessar o ser humano, porque eu estou tão preocupada. Eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer, porque não sei o quê. Vamos lembrar de Marta e Maria? Quem ficou com a melhor parte? Nós estamos vivendo aí o desafio dos nossos irmãos no Sul. Uma grande lição para todos nós. Primeiro, um grande convite à solidariedade, sem qualquer julgamento, em hipótese alguma.
e um grande convite à reflexão. Anos de construção podem ser destruídos em alguns segundos. Será que nós temos consciência que nós estamos sendo regidos, somos regidos por uma inteligência suprema, que não só preside a nossa vida, mas dá sentido à nossa existência? Não há como viver sem Deus. Vamos aprender a não deixar as redes sociais determinarem como nós vamos nos comportar. Vamos escolher, vamos treinar nossa autonomia. Ai, Bianca, eu não consigo. Quando eu vejo, eu já me perdi, já estou lá, já entrei aqui, já entrei ali. Pois é, porque uma coisa que Joana fala nesse livro é o seguinte: nessa consciência de sono, a gente não está treinando autoconsciência. O que é autoconsciência? Para de se olhar no corpo. A gente, quando se olha no espelho, a gente vê o quê? Às vezes a gente vê o que a gente não gosta, né? Ai, tinha que melhorar aqui, tinha que melhorar aqui. Pois é. Mas olha no espelho, dentro do olho, e fala assim: espírito imortal que eu sou. O que você está fazendo da sua vida? Dá um negócio na alma, gente. Olha para você e fala assim: será que eu estou vivendo em coerência? O que é coerência? Aquilo que eu penso é o mesmo que eu faço e o mesmo que eu sinto? Na rede social, não, porque a gente está pensando uma coisa, fazendo outra, sentindo outra. Uma outra coisa importante também que eu não citei. Esse contato excessivo com a tecnologia tem afetado não só a nossa saúde física, como a nossa saúde mental, mas tem gerado, principalmente, uma dificuldade muito grande de fazer escolhas, porque a gente quer tudo, né? Então, é difícil escolher. O que eu vou selecionar? E a nossa percepção, ela precisa ser seletiva. Para eu evoluir, eu tenho que escolher. Eu fico andando ao sabor dos acontecimentos. Se for para cá, eu vou. Sou para ser aceito. Então, nós precisamos vigiar e escolher. Jesus foi claro. Se eu não consigo determinar o que é bom para mim e ouvir a minha consciência, como é que eu vou evoluir? E aí entra uma coisa muito importante que a neurociência tem trazido para a gente também, nesses 5 minutos finais, que vão nos ajudar a superar esses desafios. A gente falou dos desafios, agora vamos falar da terapêutica. Terapêutica, primeira coisa, desenvolvimento da autoconfiança. Qual é o sentido para a gente confiar na gente? Vamos lá. A nossa identidade real é filho de Deus. Deus faz alguma coisa estragada? Deus faz alguma coisa que não serve? Deus faz alguma coisa inútil? Eu tenho certeza que eu sou filha de Deus, então eu tenho que confiar em mim. O que respalda isso? Eu sou filha de Deus, eu sou filha de uma inteligência suprema. Eu não fui criada ao acaso. Eu não fui criada para nada. Mas fulano falou que eu não tenho valor. Ele foi embora depois de 20 anos e disse assim para mim: você... Olha para você, eu estou me percebendo pelo olhar do fulano ou eu estou me percebendo pelo olhar de Deus? E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Como é que Deus nos vê na mente dele? Se a gente pudesse ter uma entrevista com Deus agora, o que será que Deus falaria para a gente de como ele nos percebe? Vamos pensar nisso. Essa é uma terapêutica. O sentido da nossa autoconfiança e também da nossa autoestima é porque a minha validação existencial, ela é dada por um ser supremo. Acabou. Não é pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu filho. É por Deus. Óbvio que as pessoas que amamos são importantes para a gente. Mas será que a gente pensa nisso quando a gente está com a autoestima lá no pé, se sentindo a pior pessoa do mundo, se achando rejeitado? A gente não pensa que na mente divina nós somos o quê? Um espírito perfeito. Vocês já pararam para pensar que na mente de Deus já tem todo o nosso protótipo de perfeição? A Bianca já é perfeita na mente dele, já tem algo que é uma referência, que é para eu, enquanto Bianca e todos nós aqui, caminharmos nessa direção. Mas a gente está tão preocupado com o que as pessoas acham da gente na rede social, né? Esse negócio de pensar o que Deus acha de mim, isso não é importante. Então vamos lá, um outro aspecto. Desenvolvimento do autorrespeito. O autorrespeito é algo fundamental para que a gente evolua no princípio do amar a si mesmo.
no livro Emoções que Curam, de Hermance Dufour. É bom ler antes de desencarnar. Como a gente não sabe quando Dona Morte chega, então já começa a ler hoje. Quem tem, já compra. Quem tem, já lê em casa. Quem não tem, compra agora. A gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe, né? Não estou vendo nada, não tem essa possibilidade. Então, vamos lá. Compra o livro e lá no Emoções que Curam, a nossa querida Hermance Dufour, ela desmistifica essa história de que amar a si mesmo é ser egoísta, porque eu já escutei espírita falando isso. Vocês conhecem espírita falando isso? Amar a si mesmo é uma coisa egoísta. Como é que eu vou me amar? Tem que pensar primeiro nos outros, tem que pensar nos dois. Tem que conciliar essa relação com o próximo e com a gente. Porque Jesus foi claro, é amar o próximo como a si mesmo. Autorrespeito. O que é autorrespeito? Vamos nos afastar de estímulos e pessoas que nos fazem mal. Não é desejando o mal do outro, mas é aprendendo a dar os limites. Vamos aprender a dizer não a tudo aquilo que chega para a gente não serve. Vamos lembrar de Sócrates. É útil? É bom? É verdadeiro? Não é? Então não entra nessa energia. Outro princípio importante para a gente desenvolver e se prevenir. A autonomia. Vamos parar de ficar vivendo na dependência emocional. Ah, não, eu não vou porque fulano não vai. Ah, não vou para o cinema sozinha, não. Fulano não vai comigo, eu não vou. Ah, não vou para o centro sozinha, não. Não vai, eu não vou. A gente nasceu grudado em alguém? Então, a gente tem que começar a pensar em autonomia. A autonomia é dizer o que você pensa. Não concordar com todo mundo, sem ser, obviamente, agressivo, sem ser descortês, sem ser indelicado. Jesus não se preocupou com o que pensavam dele. Não é à toa que teve o destino que teve, porque a nossa ignorância, diante de tanta evolução, foi aquela. Mas se o Cristo pensasse no destino que ele já sabia e já previa que aconteceria com ele, ele não faria a missão dele, porque Jesus estava preocupado com a própria o quê? Consciência. Consciência é a sede das leis divinas. Não vamos deixar que as influências sociais, a onda das multidões, decidam quem nós seremos. E aí eu vou terminar com uma história, que eu já contei aqui também, mas eu vou contar, que eu acho que cabe dentro desse contexto, que fala sobre autonomia, que é o princípio fundamental da nossa evolução, a capacidade de seguir a lei, apesar de todas as dificuldades. Essa história fala de dois amigos que todo dia desciam a ladeira para o trabalho e tinha um jornaleiro no final da ladeira. E um dos amigos, que eu vou chamar de Jorge, cumprimentava o jornaleiro e o outro eu vou chamar de Mário. E o Jorge cumprimentava o jornaleiro e o jornaleiro nunca respondia. Sabe aquela coisa que você chega no elevador, bom dia, parece que tem um monte de desencarnado, né? Porque ninguém responde nada, né? Aí tem aquele mais orgulhoso que fala assim, bom dia, né? Olha para a pessoa, aí a pessoa se sente afrontada, bom dia, mas aquele bom dia assim, tem que responder, porque esse ser humano está me perguntando, né? Muito bem. E ele era assim, bom dia, sempre delicadamente, bom dia, o jornaleiro não respondia. Aí um dia o Mário ficou irritado com aquilo e falou assim, Jorge, por que você insiste em ser gentil com essa pessoa? Você passa, cumprimenta esse senhor, ele nem olha para você, ele anula a sua existência. Aí o Jorge, muito tranquilamente, disse assim para ele, porque eu não quero que ele decida como eu vou me comportar. E eu quero deixar essa mensagem para todos nós. Não vamos permitir que as redes sociais, ou quem quer que seja, decida como nós vamos nos comportar. Vamos permitir que Deus decida como nós vamos nos comportar, no sentido de entrar em sintonia. Vamos permitir que a doutrina espírita, que os espíritos amigos, que Jesus nos influenciem na forma como nós vamos nos comportar. Que Ele nos abençoe. Muito obrigada pela atenção. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro agora está na palma da sua mão. Baixe gratuitamente o aplicativo da rádio. Rádio Rio de Janeiro. Na Play Store e Apple Store. No seu celular e busque Rádio Rio de Janeiro Oficial. E você pode ver e ouvir a emissora da Fraternidade, saber detalhes da programação da rádio,
se inscrever no Clube da Fraternidade e ainda ficar por dentro das novidades da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, há 52 anos, a emissora da Fraternidade, cada vez mais perto de você.